Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Mário Caxambu Neto. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o aparelho locomotor. Então, o que é o aparelho locomotor? Conjunto de estruturas pertencentes a três sistemas: o esquelético, articular e muscular, e são responsáveis pela movimentação do corpo como um todo ou de partes do corpo, além da proteção de órgãos internos. Destes três sistemas, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema articular. Tudo bem? Vamos nessa então. Então, olha só. O que é o sistema articular ou junturas, né? Deixa eu pegar minha ponteirinha laser aqui. O que é o sistema articular ou junturas, né? É a conexão existente entre quaisquer partes rígidas do esqueleto, quer sejam ossos, cartilagens, né? E a gente vai diferenciar as articulações de acordo com dois itens: o tecido interposto e o movimento. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma união de dois ou mais ossos, tenho que ter algo aqui entre eles, que é o meu tecido interposto. E tenho que saber se essa articulação não permite movimento, ela é apenas para juntar. Se ela permite pouco movimento, se ela permite muito movimento, tá? Então, as articulações a gente caracteriza de acordo com dois itens, tá? O tecido interposto é o meu recheio e o quanto eu vou ou não permitir de movimento. Então, vamos estudar os tipos de articulação? O primeiro tipo de articulação é a articulação fibrosa ou sinartrose. Olha lá as relações. Por que fibrosa? Porque o meu recheio é tecido conjuntivo fibroso. Então, o recheio, o que eu vou ter entre os ossos nesta articulação é tecido conjuntivo fibroso. Por que sinartrose? Porque ela não tem movimento. São articulações imóveis. Tudo bem? Então, de novo, a articulação fibrosa, o meu tecido interposto é conjuntivo fibroso, e ela chama sinartrose porque nela não tem o movimento. Simplesmente eu tenho união óssea. Tenho três variedades de articulação fibrosa. Elas podem ser as suturas, as sindesmoses ou as gonfoses. Vamos ver um pouquinho de cada uma. Primeiro, as suturas. O que eu tenho nas suturas? Eu tenho grande proximidade entre os ossos. Concorda comigo, galera? Se os ossos estão muito próximos, eu tenho pouco tecido, pouco recheio. Então, eu tenho grande proximidade entre os ossos e pouco tecido conjuntivo, pouco tecido fibroso interposto, né? A gente brinca que a sutura é aquele sanduíche que a gente faz no final do mês, né? Que a grana já está acabando, então eu vou colocar o pão, só uma fatia de queijo e o outro pão por cima. Então eu tenho grande proximidade entre os ossos aí, né? Aonde que eu vou encontrar suturas? Entre os ossos do crânio. Tem entre o osso parietal e occipital, entre o temporal e o parietal, entre o frontal e o parietal, né? Entre os ossos nasais, entre os ossos maxilares. Então, eu tenho três tipos de sutura: plana, quando ela é retinha; escamosa, quando tem uma sobreposição óssea, igual a escama do peixe; e serrátil, quando eu formo serrinhas, como se eu estivesse costurando um osso no outro. Olha só a sutura plana, ó. Aqui os ossos nasais, olha como entre eles eu vou ter uma junção. Olha como o osso está muito perto. Concorda que tem muito pouquinho tecido fibroso aqui? É só um pouquinho para um ossinho ficar junto do outro. Isso é uma articulação fibrosa do tipo sutura plana, né? Olha aqui, entre os ossos nasais aqui. Olha aqui, ó, entre o parietal e o temporal,
a gente vai ter essa sutura aqui, ó, que é a sutura escamosa, porque eu tenho que uma sobreposição óssea, tá? Eu tenho aqui uma sobreposição óssea como as escamas do peixe, tá? E olha aqui, ó, nessa peça anatômica aqui que a gente dissecou, essas suturas, ó, que parecem serrinhas, ó, essas suturas que parecem serras, são as suturas do tipo serrátil ou serrilhada, né? Tudo bem? Então, são os três tipos de suturas aí. Basta saber, também é importante, cada uma dessas suturas tem um nome, né? Por exemplo, entre o parietal e o occipital, a gente chama de sutura lambidóidea. Entre o parietal e o temporal é a sutura escamosa. Entre o frontal e o parietal, sutura coronal. E esta daqui, ó, entre os dois ossos parietais, é a sutura sagital. Tudo bem aí de sutura? Boa. Além disso, uma outra variedade de articulação fibrosa é a sindesmose. Olha aqui a diferença. Ó, na sindesmose eu tenho um grande afastamento entre os ossos. Sindesmose é aquele sanduíche do começo do mês, que a gente está cheio de dinheiro. Então eu não ponho só uma fatia, eu ponho várias fatias de queijo, né? Tá? E aí, olha só aqui, entre a tíbia e a fíbula, olha essa membrana aqui, ó. Olha como os ossos estão afastados, não é igual aos ossos do crânio para formar sutura. E eu tenho essa membrana de tecido fibroso, que a gente chama de membrana interóssea. Aonde que eu vou encontrar a sindesmose? Entre os ossos do antebraço, entre o rádio e a una, membrana interóssea do antebraço, e entre a tíbia e a fíbula, membrana interóssea da perna. Tudo bem? Então a gente vai ter aí a sindesmose, onde eu tenho um grande afastamento entre os ossos, tá bom? E bastante tecido fibroso. E eu tenho também a gonfose. O que é gonfose? É a inserção de um processo cônico em uma cavidade. Então, as raízes dos dentes vão se encaixar naqueles buraquinhos, aquelas cavidades que eu tenho na mandíbula e na maxila, que são os alvéolos, né? Então, esse encaixe entre a raiz do dente e essa cavidade óssea, eu tenho aqui tecido fibroso. Óbvio que eu também não tenho movimento, por isso que é sinartrose, as fibrosas, e a gente chama essa articulação de gonfose. Tudo bem? Vamos passar então para as articulações cartilagíneas ou cartilaginosas, ou a gente pode chamar de anfiartrose. De novo, a regrinha que a gente aprendeu. Por que cartilagínea? Porque o meu tecido de interposto, meu recheio é tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Então, o recheio da articulação cartilagínea é tecido cartilaginoso. E por que eu chamo de anfiartrose? Porque eu tenho movimento limitado, mas aqui eu já tenho movimento, galera, tá? Diferente da fibrosa que a gente viu que eu não tenho movimento. Tenho duas variedades de articulações cartilagíneas, a sincondrose e a sínfise. A sincondrose é formada por cartilagem hialina e ela pode ser intraóssea ou interóssea. O que é intraóssea? Quando ela está dentro de um osso. E a interóssea quando ela está entre dois ossos. Então, olha só. Intraóssea, ela está dentro do osso, é aquela cartilagem de crescimento, que faz o osso crescer em comprimento. E um exemplo de sincondrose interóssea é aqui, ó, entre o osso externo e as costelas. Entre o osso externo e as costelas, a gente vai ter a sincondrose externo-costal. Então, entre o externo e as costelas, a gente tem a sincondrose externo-costal. Tudo bem? E também nós vamos ter aí a sínfise, que é formada por fibrocartilagem, tá?
E nós vamos encontrar ela entre os ossos do quadril, a sínfise púbica. Então, entre os ossos do quadril, a sínfise púbica. E entre as vértebras, olha aqui em azulzinho, a sínfise intervertebral, que é formada por esse anel de fibrocartilagem, um anel fibroso e um núcleo pulposo. É nesta articulação aqui, ó, quando eu tenho um extravasamento desse núcleo, uma lesão aqui na cartilagem, uma fissura, que ocorre o que a gente chama de hérnia de disco, tá? Em uma peça anatômica, a gente vai ver se é uma coluna vertebral dissecada com corte sagital mediano, e a gente vê aqui um corpo da vértebra, outro corpo da vértebra e outro corpo, e entre elas, olha aqui mais esbranquiçado, olha o disco de fibrocartilagem, e a gente vê no centro o núcleo pulposo, tá? Então, isso é o que a gente chama de sínfise intervertebral. Então, eu tenho a sínfise púbica entre os ossos do pubis, região do quadril, e a sínfise intervertebral entre as vértebras. E aí eu vou ter, olha só, o último tipo de articulação, que é a articulação sinovial ou de artrose. Por que sinovial? Quem é o meu recheio? Olha aqui agora como muda. O meu recheio não é mais tecido, é um líquido sinovial. E esse líquido sinovial, ele é um líquido lubrificante. Sendo assim, a articulação sinovial a gente chama de diartrose. Tá? Por que a gente chama ela de diartrose? Porque se ela tem esse líquido sinovial, ela permite muito movimento. Tudo bem? Graças a Deus para nós, a maioria das nossas articulações são sinoviais. Então, por exemplo, do ombro, do cotovelo, do punho entre os dedos da mão, do quadril, do joelho, do tornozelo, todas elas são articulações sinoviais, tá? Por isso que são articulações que permitem bastante movimento. Isso para nós é ótimo, né? De articulações sinoviais, elas podem ter componentes essenciais e componentes acessórios. Quem são os componentes essenciais? São aqueles que todas têm. Em qualquer articulação sinovial, a gente vai ter todos eles. Acessórios, a gente tem algumas. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles. Em uma articulação sinovial, a gente vai ter, então, os componentes essenciais, que são aqueles que todas as articulações sinoviais têm. Tá? Primeiro, a gente vai ter a cavidade sinovial, cavidade articular, né? Porque se eu tenho um líquido circulante, preciso ter um espaço. Quem é esse espaço? É a cavidade articular. Concorda que se eu tenho muito movimento, eu posso ter muito encontro ósseo, atrito ósseo? Sendo assim, a superfície dos ossos desta articulação sinovial, ela vai estar revestida pela cartilagem articular. Essa cartilagem articular impede o atrito, faz com que eu consiga deslizamento entre esses ossos. E aí eu não vou ter desgaste. Revestindo totalmente, envolvendo totalmente a articulação sinovial, eu tenho a cápsula articular, que é quem vai fazer com que o líquido sinovial fique lá dentro. E a cápsula articular ela é formada por duas partes, por duas camadas. A cápsula fibrosa, que é mais externa, que é formada por tecido conjuntivo denso. Tá? Ela vai ser formada por feixes paralelos, inclusive de vez em quando tem ligamentos. E essa cápsula fibrosa externa, ela vai envolver a articulação sinovial e vai dar estabilidade para essa articulação sinovial. Tá? Enquanto isso, a camada mais interna da cápsula é a membrana sinovial, que ela é mais interna. Ela é formada por tecido conjuntivo elástico e ela é importante porque é ela que vai formar o líquido sinovial, né? Líquido sinovial este
que é secretado pela membrana sinovial, que é a parte interna da cápsula. Ele é formado por ácido hialurônico, que vai dar viscosidade e vai formar um líquido lubrificante. E vai ser formado também por um filtrado do plasma sanguíneo, né? Sendo assim, a gente entende o que? Tem vascularização passando pelas articulações? Sim, né? Se a partir do sangue, do plasma sanguíneo que eu vou formar esse líquido sinovial, tenho que ter vasos sanguíneos passando pelas articulações, tá? Qual que são as funções do líquido sinovial? Reduz o atrito, vai nutrir os condrócitos, que são células localizadas na cartilagem articular, e ele também ajuda a retirar restos metabólicos também através da vascularização, tá? Eu também vou ter os ligamentos. Quem são ligamentos? São essas fitas aqui, ó, de tecido conjuntivo, que são estabilizadores da articulação. Onde que esses ligamentos podem estar? Eles podem estar juntinho da cápsula, eles podem estar por dentro da cápsula, ser intracapsulares, ou eles podem estar fora da cápsula, sendo extracapsulares. Tudo bem? Vou voltar aqui só em uma imagem. Então, olha nessa imagem aqui, ó. Dentro, esse espaço aqui em preto, ó, é a cavidade articular, onde fica o líquido sinovial. Quando a gente olha o osso aqui, ó, a superfície óssea, tá vendo que ela está revestida aqui em branco? Ela está revestida pela cartilagem articular, para evitar o atrito. E eu tenho que a cápsula articular revestindo externamente, onde ela vai ter mais externo uma parte fibrosa, e esse contorno aqui em vermelho é a membrana sinovial, que é a parte interna, que é responsável pela formação do líquido sinovial. Tudo bem? E aí eu posso ter ligamento na cápsula, ligamento aqui dentro e ligamento fora, né? Certo, pessoal? Deu para entender os componentes essenciais aí? Legal. E aí a gente vai ter os componentes acessórios, né? Os primeiros componentes acessórios são os discos ou meniscos. Eles são intraarticulares. São discos fibrocartilaginosos que vão estar entre as superfícies articulares. Qual que é a função desses caras aí? Melhora a adaptação das superfícies em que se articulam. Eles vão trabalhar como amortecedores para absorver impacto, tanto o menisco quanto o disco. E eles também têm a função de movimentar o líquido sinovial. Então, eles movimentam o líquido sinovial para as áreas de maior atrito. Quando a gente olha aqui, olha só. Primeiro, olha uma articulação do joelho aqui. Então, a gente tem a parte óssea, que é amarelo, e olha essa parte brilhante aqui revestindo a parte óssea. Isso é a cartilagem, né? E aí, entre uma superfície óssea e outra aqui, eu vou ter o menisco, olha só. São esses discos de fibrocartilagem aqui, ó, que estão entre as superfícies, tá? Vão ajudar na congruência, no encaixe articular, no amortecimento, né? Tá? Outros componentes acessórios que eu tenho, por exemplo, eu tenho um que chama orla ou bordelete. O que é orla ou bordelete? Aonde eu vou ter o encaixe, por exemplo, na articulação do ombro, olha aqui, ó, a articulação do ombro. Eu vou ter aqui a cabeça do húmero, encaixando aqui na cavidade glenoide. Para que eu tenha um encaixe melhor da cabeça do húmero aqui na cavidade glenoide, ao redor, eu vou ter um coxim, que a gente chama de orla ou bordelete. Tá? E eu tenho um outro componente acessório, que é o quê?
Entre um tendão e osso e outro, entre um ligamento e outro, eu vou ter uma bolsa sinovial, que é uma bolsa de líquido sinovial. Tudo bem? Que é para que um ligamento não fique raspando no outro. Um tendão de músculo não fique raspando no outro. Então, eu tenho entre um e outro essas bolsas sinoviais para evitar esse atrito, né? E quando eu tenho uma inflamação dessas bolsas sinoviais, a gente tem o que a gente chama de bursite, tá? A gente tem o que a gente chama de bursite. Eu vou ter, de acordo com as superfícies articulares, alguns tipos de articulações sinoviais. Primeiro, é uma articulação plana, que ela é retinha, é igual a sutura. É uma plana em cima da outra, ó. Tá? Ou pode ser ligeiramente encurvada, né? Aonde que eu vou ter essa articulação sinovial plana? Nas articulações intercárpicas e intertársicas, principalmente entre os ossos do carpo e entre os ossos do tarso lá no pé, tá? Ainda tenho as externoclaviculares entre o externo e a clavícula. Elas são classificadas como não axiais, elas não permitem. Elas só vão ter o quê? Deslizamento, por isso que ela é plana. Então, quando a gente olha aqui, ó, entre os ossos do carpo e entre os ossos do tarso, aqui em azul, ó, são as articulações sinoviais planas. Não tem o movimento entre esses ossos, tem apenas deslizamento. Tá certo? Um outro tipo de articulação sinovial é a articulação em gínglimo, chamada de dobradiça, onde eu tenho uma superfície convexa de um osso junto de uma superfície côncava. Por que dobradiça? Porque são articulações que realizam, olha aqui o cotovelo, esse movimento, ó, de flexão e extensão. Então, elas são uniaxiais, realizam apenas movimento em torno de um único eixo, né? Quais são as articulações em gínglimo dobradiço? Joelho, cotovelo, tornozelo, tá? Olha lá, olha uma superfície côncava em cima de uma convexa, né? Então, aqui a gente está vendo a articulação do cotovelo. Então, aqui o húmero, o rádio e a ulna. Né? A gente tem três articulações que formam o cotovelo: a húmero radial, a húmero ulnar e a rádio ulnar proximal aí. Outro tipo de articulação sinovial são as articulações condilares ou elipsoideas, né? Quando eu tenho uma projeção oval que se encaixa numa depressão de outro osso. Por exemplo, a articulação do punho, também chamada de radiocárpica, e a articulação metacarpo-falangiana. Essa articulação aqui, ó, metacarpo-falangiana. Tá? E ela é biaxial porque ela permite o movimento em torno de dois eixos. Um outro tipo de articulação sinovial, galera, é a articulação em pivô ou articulação trocoide, onde eu tenho uma superfície pontiaguda de um osso que se articula com um anel formado por outro osso e por um ligamento estabilizador. Tá? Dois exemplos: a articulação atlantoaxial entre o atlas e a axis, lembra o atlas, primeira vértebra cervical, o axis, a segunda, e a articulação rádio-unar entre o rádio e a una lá no antebraço. São articulações monoaxiais que permitem o movimento de rotação. Então, olha só, o atlas, primeira vértebra cervical, e o axis, logo abaixo dele, com essa região de contato, para que eu faça esse movimento aqui de rotação. Sempre que você falar não, você está usando essa articulação chamada de atlantoaxial, tá? Que é uma articulação do tipo trocoide aí. E, por fim, eu tenho as articulações esferoides ou esferóideas, onde eu tenho uma superfície esférica encaixada dentro de uma cavidade. Eu tenho na articulação do ombro e do quadril,
e elas são multiaxiais ou poliaxiais, porque elas realizam movimento em torno de todos os eixos. Por exemplo, o ombro ele faz flexão, extensão, abdução, adução e rotação, tá? São articulações aí monoaxiais. Olha, por exemplo, a articulação do quadril. Eu tenho a cabeça do fêmur encaixada nessa cavidade aqui, que é a fossa do acetábulo. Então, eu tenho a cabeça do fêmur encaixada aqui na fossa do acetábulo. Tudo bem, pessoal? Então, a gente falou do aparelho de um dos sistemas que formam o aparelho locomotor, que é o sistema articular. Grande abraço para vocês.